Você, agente, que trabalha com fiscalização de trânsito, sabe que o ciclo elétrico e a bicicleta elétrica foram equiparados ao ciclomotor? Meu nome é Isabela, trabalho na QAP Multas e nesse vídeo vou explicar como funciona a fiscalização desses veículos. O ciclo elétrico, que possuir as características atualmente previstas no anexo 1 do CTB, foi oficialmente equiparado a ciclomotor pela Resolução CONTRAN 315 de 2009, que posteriormente foi alterada pela Resolução CONTRAN 842 de 2021, bem como pela Lei 14.071 de 2020, que modificou o conceito de ciclomotor no anexo 1 do CTB para incluir nele os veículos com motor de propulsão elétrica. Com relação à bicicleta elétrica, aquela que também possuir as características de ciclomotor de acordo com o anexo 1 do CTB, deverá ser a este equiparada, conforme prevê ainda o parágrafo 1º do artigo 1 da Resolução CONTRAN 315 de 2009 e suas alterações, que diz o seguinte: inclui-se na definição de ciclomotor a bicicleta dotada originalmente de motor elétrico, bem como aquela que tiver esse dispositivo motriz agregado posteriormente à sua estrutura. Assim, considerando todos esses dispositivos legais e as mudanças que eles trouxeram, todo ciclo elétrico e bicicleta elétrica que possua 2 ou 3 rodas, seja provido de motor de propulsão elétrica com potência máxima de 4 kW e cuja velocidade máxima de fabricação não exceda 50 km por hora, passou a ser equiparado a ciclomotor, devendo dessa forma ser fiscalizado. E vale lembrar que fica de fora da definição e da equiparação a ciclomotor a bicicleta dotada de motor de propulsão elétrica auxiliar, bem como aquela que tiver esse dispositivo motriz agregado posteriormente à sua estrutura, não devendo, portanto, ser fiscalizado como ciclomotor. E falando em fiscalização, como ela funciona para o ciclo elétrico e a bicicleta elétrica quando equiparados a ciclomotor? Bom, com o advento da Lei 13.154 de 2015, o registro e licenciamento do ciclomotor deixou de obedecer e depender de legislação municipal, conforme redação antiga do artigo 129 do CTB, sendo tratado a partir de então como qualquer outro veículo, e dessa forma estando sujeito a registro e licenciamento junto ao órgão executivo de trânsito estadual, que geralmente são os DETRANS. Então, todo ciclomotor deve atualmente estar registrado e licenciado junto ao DETRAN do seu respectivo estado, para que possa trafegar nas vias públicas de forma regular e possuindo o devido documento do veículo, que é o CRLV. Porém, se o ciclomotor não estiver registrado e licenciado, aplica-se a infração prevista no inciso 5 do artigo 230 do CTB, inclusive com possibilidade de remoção do veículo a depósito, caso a irregularidade não seja sanada no local da infração. E vale lembrar que o porte do CRLV continua obrigatório, podendo ser dispensado apenas caso seja possível ao agente ter acesso ao sistema informatizado para verificar se o veículo está licenciado, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 133 do CTB. Mas olha só, na hipótese de o condutor não portar o CRLV e não for possível a consulta a sistema informatizado pelo agente, configura-se a infração prevista no artigo 232 do CTB, tendo como medida administrativa a retenção do veículo até a apresentação do respectivo documento. Agora, com relação às regras para dirigir um ciclomotor, o condutor deve possuir, no mínimo, autorização para conduzir ciclomotor, que é a CC, ou então permissão para dirigir ou carteira nacional de habilitação na categoria alfa, letra A. Independente do documento de habilitação apresentado, o seu porte também é obrigatório, podendo ser dispensado somente caso seja possível ao agente
ter acesso ao sistema informatizado para verificar se o condutor está habilitado, conforme o parágrafo 1º-A do artigo 159 do CTB. E cabe frisar que, se o condutor não portar a CC, PPD ou CNH e não for possível a consulta a sistema informatizado pelo agente, configure essa infração prevista no artigo 232 do CTB, tendo como medida administrativa a retenção do veículo até a apresentação do referido documento. Aí, vocês podem estar se perguntando, onde os ciclomotores devem trafegar? Bom, como regra geral, sempre que houver acostamento ou faixa própria destinada aos ciclomotores, estes devem circular obrigatoriamente por essas vias. Porém, quando não houver acostamento ou faixa própria a eles destinada, é permitida a circulação dos ciclomotores na faixa da direita das pistas de rolamento, preferencialmente no centro da faixa mais à direita ou no bordo direito da pista. Mas atenção, gente! No caso das vias de trânsito rápido e das rodovias, somente é permitido o trânsito de ciclomotor pelo acostamento ou faixa própria a eles destinada, sendo proibido transitar com o ciclomotor em qualquer outra faixa quando se tratar dessas vias em específico. E tem mais! A circulação de ciclomotor também não é permitida nas calçadas, passeios, passarelas, ciclovias e ciclofaixas, sendo passível das infrações previstas no artigo 193 do CTB. E para finalizar, vamos falar dos equipamentos obrigatórios aplicáveis ao ciclo elétrico, que estão previstos no artigo 2 da Resolução CONTRA 315 de 2009, sendo eles espelhos retrovisores de ambos os lados, farol dianteiro de cor branca ou amarela, lanterna de cor vermelha na parte traseira, velocímetro, buzina e pneus que ofereçam condições mínimas de segurança. E caso esteja faltando qualquer desses equipamentos no veículo, ou havendo, se estiver ineficiente ou inoperante, configure essa infração prevista no inciso 9 do artigo 230 do CTB. E além disso, vale mencionar que os condutores e passageiros do ciclo elétrico equiparado a ciclomotor devem obrigatoriamente fazer o uso de capacete com viseira ou óculos de proteção, conforme dispõe Resolução CONTRA 453 de 2013 e suas alterações, cujo descumprimento implica cometimento das infrações previstas nos incisos 1, 10 e 11 do artigo 244 do CTB, conforme o caso. Agora ficou muito mais fácil de entender a fiscalização de ciclomotor e dos veículos a ele equiparados, não é? E para esclarecer estas e outras dúvidas, baixe o aplicativo QAP Multas e tenha a melhor ferramenta de consultas e infrações de trânsito na palma de suas mãos. E olha só, já se inscreve aí no nosso canal para curtir, comentar e compartilhar esses e outros vídeos com seus colegas. E segue a gente lá nas nossas redes sociais também. Até mais!